Boa tarde e sejam bem-vindos às conferências About Investments. Esta é mais uma conferência digital onde convidamos clientes e poderemos dialogar e trocar impressões sobre temas financeiros. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Os microfones estão desligados enquanto estiver a decorrer a conferência e no final teremos um espaço para perguntas e respostas. Estas conferências são gravadas para posterior partilha no site do Active Bank. Todos os participantes não ficarão sujeitos à gravação da sua imagem e voz se não ativarem estas funcionalidades. Por isso, devem privilegiar a utilização do chat de texto para interagir no evento. O orador convidado é André Temudo, da sociedade gestora BlackRock. O tema é investir em tecnologia. Olá, André, boa tarde e bem-vindo. Olá, Elsa, boa tarde a todos. Quando quiser, pode começar a sua apresentação. Obrigada. Fantástico, obrigado então. Vou tentar aqui mostrar o meu computador, acho que é melhor. E, Elsa, se me conseguiu confirmar que vem. Vemos. Fantástico, ok. Antes de mais, queria agradecer ao Active Bank esta oportunidade em poder estar aqui hoje, virtualmente, com todos os que se conectaram. Em primeiro lugar, espero que se encontrem todos bem de saúde. E aos que ainda não foram, mas espero que estejam já a preparar estas férias do verão. Eu posso dizer que aqui em Madrid, onde eu estou agora, estão a esta hora, que é mais uma hora, portanto aqui são 8, estão 39 graus, portanto eu só penso ir para Portugal o mais breve, mais rápido possível. O meu nome é André Temudo, eu sou responsável pelo desenvolvimento de negócio da BlackRock em Portugal e Espanha, e como foi dito hoje, temos no About aqui do Active Bank como tema principal a tecnologia, tema que vamos dedicar aproximadamente 35, 40 minutos e onde penso que depois teremos tempo para responder às perguntas que tiverem. Começando pelo título da apresentação, porque é investir em tecnologia e porque agora, espero dar-vos pistas que ajudem a responder a estas e outras perguntas que possam surgir. E para começar, gostava de brevemente dar umas pinceladas na visão agregada da BlackRock para esta segunda metade de 2021. O ponto de partida da nossa visão de mercado é que esta reativação da economia é real e expande-se para além dos Estados Unidos, a outros países e principalmente outras regiões, o que nos leva a manter uma visão favorável para ativos de risco. Portanto, para sermos rápidos, eu diria que esta é a principal conclusão. A BlackRock, como sociedade gestora de fundos de investimento, continua positiva para ativos de risco, principalmente para a classe de ativos de ações. No contexto económico que se enfrentam os mercados financeiros, atualmente é muito diferente da situação que nós vimos no período pós-crise financeira global de 2008. O comportamento dos bancos centrais, dos governos, das empresas e das próprias pessoas, dos consumidores, é muito diferente, muito distinto, numa situação de reabertura da economia, como a que vemos agora, quando comparamos com a situação de recuperação económica após uma grande crise financeira. No caso atual, há menos evidência histórica, obviamente, porque isso é uma crise sem precedentes, provocada por um tema sem precedentes também, o último foi há 100 anos, e, portanto, o principal desafio que se enfrentam os investidores hoje em dia é de perceber, de entender como é que se comportará a economia no futuro, quando finalize este período de reativação económica. O principal catalisador de curto prazo é ver como evolui o processo, obviamente, de vacinação a nível global e o avanço destas diferentes variantes do Covid e como podem elas afetar esta normalização da atividade económica. Como eu dizia antes, a conjuntura atual é muito diferente à vivida em 2008 e 2009, depois do impacto da crise financeira global. Desde um ponto de vista de impacto de estímulos monetários e estímulos fiscais, apenas nos Estados Unidos foram injetadas 4 vezes mais estímulos que durante a crise financeira global de há 12 anos atrás, para um choque económico que foi 25% do que estamos a verificar, ou do que verificámos antes. Portanto, a resposta desta vez foi sem precedentes, o que ajudou a amortecer este impacto da pandemia e que deverá reconduzir a um regime de inflação mais alto, o que significa que não esperamos também outro bull market, ou seja, outro período de bonança dos mercados por uma década, tanto em ações como em obrigações, como nós vimos nos últimos 10 anos.
Okay? Portanto, em 2008, 2009, os mercados financeiros enfrentavam-se a uma situação de desalavancagem, uma situação de crescimento económico débil, a uma baixa inflação e a um mercado muito dependente dos estímulos monetários, e atualmente os mercados financeiros enfrentam-se a uma situação de crescimento económico muito mais forte, fruto desta reativação económica e de umas perspectivas de inflação que, desde a BlackRock, consideramos que vão ser estruturalmente mais altas. Isto leva-nos a analisar estes 3 temas específicos, podem ver no slide, que achamos que vão dominar os mercados durante os próximos meses. E isto aqui não é mais do que a nossa tese de investimento para a segunda metade do ano 2021. O primeiro tema que vocês podem ver aqui é o novo nominal, ok? O que é isto do novo nominal? A reativação da economia é cada vez mais forte, cada vez mais global, com a Europa a aproximar-se com respeito aos Estados Unidos. Esperamos uma envolvente económica em que a inflação, de maneira estrutural, se vai situar em níveis mais altos do que nós vimos na última década, e onde esperamos que os bancos centrais tenham uma resposta mais discreta em termos de política monetária do que no passado. Neste ambiente económico, achamos que as rentabilidades das obrigações, principalmente obrigações, ou seja, dívida de países desenvolvidos, dívida soberana de países desenvolvidos, vão ser menos sensíveis que no passado, dado estas maiores expectativas de inflação, e, portanto, a sua rentabilidade irá manter-se em níveis muito baixos. Portanto, aqui a primeira pista que eu dou é, ou a segunda, digamos assim, a visão da BlackRock é mais para o risco, mais para ações, e achamos que investir neste momento em obrigações ou dívida soberana de países desenvolvidos, pode ser dívida alemã, por exemplo, não faz tanto sentido assim, porque a rentabilidade realmente é diminuta, é muito baixa. Especialmente também aqui a Fed, portanto a Reserva Federal Americana, onde depois dos últimos dados de inflação mais altos vimos que houve uma mudança no discurso de maneira significativa, no qual disseram que não vão atuar no curto prazo e que vão permitir que a inflação se situe até por acima da cota objetivo de 2%, mensagem também parecida que nós vimos no Banco Central Europeu. Em 2021 começamos a ver como esta temática começou a impactar, digamos assim, os mercados, e especificamente o mercado obrigacionista, em termos de dívida soberana. Achamos que os movimentos vistos nas obrigações soberanas não respondem a umas maiores expectativas de inflação, mas sim respondem a que os investidores estão a começar a exigir maiores rentabilidades para manterem em carteira ativos com um vencimento mais alargado, ou seja, um maior prémio de risco. Este primeiro tema, como vemos aqui, traz implicações tanto táticas, de curto prazo, como estratégicas, sobre a nossa visão de mercado. Desde um ponto de vista mais tático, de curto prazo, estamos a recomendar aos nossos clientes estar sobreponderados, ou seja, ter uma ponderação acima da média em ações europeias e também em obrigações ligadas à inflação, e a reduzir tudo o que seja, ou nós reduzimos o mundo a recomendação para ações americanas de sobreponderação para neutral. Portanto, baixamos um bocadinho a nossa recomendação para ações americanas. Do ponto de vista mais estratégico, de longo prazo, mantemos este posicionamento infraponderado, ou seja, mais negativos em obrigações, como eu diria, soberanas de economias desenvolvidas, e preferimos o mundo das ações frente ao mundo das obrigações, ao mundo do crédito. Ok? O segundo tema importante a desenvolver é a China. Todos sabemos que Estados Unidos e China são os 2 principais motores de crescimento mundial. Na BlackRock, ou desde a BlackRock, nós achamos que os ativos chineses, tanto no mundo das ações como no mundo obrigacionista, vão ter o maior protagonismo nas carteiras dos nossos clientes. Não só pelo seu maior peso nos índices de referência, nos benchmarks, mas também pelo seu atrativo desde um ponto de vista fundamental, dado o crescimento económico daquela região. Consideramos que, ou achamos que o governo chinês está a levar a cabo políticas monetárias mais ortodoxas, controlando os níveis de dívida para, reduzir o risco do sistema financeiro e, segundo, mostrar-se como um destino mais atrativo para investidores internacionais, como pode ser investidores europeus. Avaliamos assim de maneira positiva como o governo chinês está a levar a cabo uma série de reformas que tratam de fomentar a qualidade do crescimento económico frente à quantidade desse crescimento económico. E pela primeira vez, o que dizemos aqui, analisamos a China como uma classe de ativo diferente
e independente da globalidade dos países emergentes. Historicamente, nós sempre analisámos China no contexto dos mercados emergentes, mas achamos que o peso, a preponderância da China já é tão grande no mundo global dos países emergentes que vale a pena separar os dois, China por um lado, mundo emergente por outro. E, portanto, esta é a nossa visão ou recomendação mais própria e mais independente. Desde um ponto de vista tático, partimos com uma recomendação neutral em ações, mas achamos que faz sentido sobreponderar, ou seja, ter um peso acima da média em termos de obrigações chinesas. Do ponto de vista estratégico, achamos que o nosso posicionamento neutral em China implica uma exposição de partida muito mais alta do que a média dos investidores institucionais ou mesmo do que os principais índices de referência. Ou seja, hoje em dia, um investidor institucional, já para não falar de investidor de retalho europeu, parte de um ponto de partida baixíssimo em termos de exposição à China. O nosso ponto neutral da BlackRock é ligeiramente mais alto do que o ponto de vista atual que existe nos investidores mais institucionais. E por último, o terceiro tema, que eu acho que toda a gente fala deste tema, e nós não somos exceção, é esta transição para uma economia neutra em carbono, portanto, esta viagem para esta neutralidade carbónica. André, deixe-me só aqui interrompê-lo por um bocadinho. Não sei se está a passar slides, nós estamos no primeiro slide, não sei se o está a passar ou se quer mesmo estar aqui. Estou no slide que diz temas de investimento a meio do ano 2021. É exatamente. Esse? Ainda estou aqui. Pronto, okay. Vou acabar. Como eu estava a dizer, portanto, há esta transição da economia com emissões zero. Nós achamos que existe, obviamente, esse caminho a percorrer, esta viagem a percorrer. Temos um ponto de partida, temos um ponto de destino, mas o manual desta viagem e as suas possíveis implicações ainda estão à espera de uma maior definição. Portanto, sabemos de onde partimos, sabemos onde queremos chegar, em 2050, principalmente, os principais governos disseram isso, mas não sabemos muito bem como é que chegaremos lá. Na BlackRock, nós achamos que muitas destas mudanças vão ser estruturais, vão ser abruptas, portanto vão ser rápidas e obviamente vão afetar de maneira significativa os fluxos nos mercados de capitais e isso vai influenciar obviamente as valorizações dos ativos implicados. Por exemplo, achamos que esta transição vai ter um impacto no preço de algumas matérias-primas, como o cobre ou como o lítio, utilizados em projetos ligados a veículos elétricos, por exemplo, a pontos de recarga, a baterias. Dito isto, é importante referir que há uma série de fatores de curto prazo que vão afetar os preços das matérias-primas, como pode ser esta reativação da economia, mas há outra série de tendências estruturais que vão impactar também de maneira mais estrutural a oferta e a procura destas mesmas matérias-primas, impactando ou tendo consequências, obviamente, para o preço futuro destas matérias-primas. Uma situação contrária passaria com o preço do petróleo. No curto prazo, vemos uma situação na qual a procura se está a recuperar fruto da reativação da economia, mas a falta de investimento limita a oferta e, portanto, esta dinâmica faz com que subam os preços. Portanto, há uma maior procura, há uma oferta limitada, portanto, os preços vão subir, quase certeza. De maneira estrutural, vemos uma transição energética na qual, certamente, a economia dependerá menos de energias fósseis e mais de energias verdes ou renováveis. Isto está a provocar esta divergência clara nos preços entre umas matérias-primas e outras. E de um ponto de vista ou de implicação mais tática, como podemos ver no slide, recomendamos estar sobreponderados no setor tecnológico para tratar de capturar algumas destas oportunidades de investimento que supõem ou que implica esta transição para uma economia mais verde. Do ponto de vista estratégico, estamos positivos em ações de economias desenvolvidas, Estados Unidos, Japão, e Europa, e principalmente também num ponto de vista de longo prazo no setor tecnológico como uma forma de jogar ou de investir nesta transição energética. Posto estes três temas principais, onde basamos a nossa visão macroeconómica, vamos agora ver o papel do setor tecnológico, que, como antecipei, vemos já com bons olhos para investir, e é o tema desta conferência. E aqui gostava de trazer o setor tecnológico no passado, no presente e no futuro, portanto, ontem, hoje e amanhã, mas eu gostava
explicar um bocadinho primeiro esta componente mais histórica, ou perspectiva histórica. Não é? O setor tecnológico tem sido o maior impulsionador, como podem ver, dos retornos de grandes mercados das ações nos últimos anos. E eu gostava de trazer o slide seguinte, que é este slide que nós temos agora à nossa frente, onde podemos ver aqui 20 anos de forte crescimento. E aqui eu estou a comparar basicamente o setor tecnológico, portanto, no mundo das ações, digamos assim, existem 11 setores. O tecnológico, o financeiro, o setor de saúde, por aí fora. Portanto, existem 11 setores. E eu acho que há 3 dados aqui fortes que eu gostava de comentar. André, agora é que não passou de slide, agora é que passou. Boa, já está. Obrigada. É um delay. A primeira coisa que eu gostava de dizer, além deste crescimento, é que a tecnologia, só o setor tecnológico, gerou mais de 1/3 das rentabilidades do MSCI ACWI, que é o principal índice mundial de ações. Portanto, é um índice que é composto por todos os países do mundo, ou todos os índices bolsistas do mundo. O S&P 500, o PSI 20 também há de lá estar com uma percentagem reduzida, por aí fora. Portanto, todos os índices de bolsa do mundo. E nos últimos 20 anos, de uma maneira acumulada, 1/3 deste avanço ou de retornos foi causado diretamente pelos retornos ou pelas rentabilidades que o setor da tecnologia deu. Portanto, mais de 1/3. Eu acho que é muito relevante, tendo em conta que há 11 setores. Outro tema relevante é esta rodela que eu tenho aqui abaixo no slide, que é o peso que o setor tecnológico tem, ou melhor, tinha há 21 anos atrás e que tem hoje em dia. Portanto, há 21 anos atrás, o setor tecnológico pesava no mundo das ações globais apenas 6%. Eram raras as companhias que estavam neste setor tecnológico. E as grandes empresas na altura, no ano 2000, eram os grandes bancos, as grandes empresas industriais, as cimenteiras, por aí fora. Hoje em dia, praticamente 1/3 do mundo das ações vem explicado por tecnologia. Portanto, 32% do mundo, hoje em dia, das empresas hoje em dia, a nível global, é explicado apenas por um setor, e é o setor tecnológico. Portanto, tecnologia é o maior setor dos 11 que existem, e o crescimento, obviamente, que foi muito grande nestes últimos 21 anos. Dizendo por outras palavras, um investidor, como os que nos estão a ver hoje, que não investisse em tecnologia, estava a renunciar 6% do mercado. Hoje em dia, o investidor que não investe em tecnologia está a renunciar a 32% do mercado. Portanto, quando nós achamos que temos uma carteira diversificada por vários setores, países, se nós não tivermos tecnologia, não estamos a capturar toda a dimensão e todos os fluxos de mercado que nós estamos a ver, porque a tecnologia por si só pesa 32% do mundo, digamos assim. E depois no lado direito do gráfico, acho que é importante também ressaltar rentabilidade. Portanto, o que nós conseguimos ver aqui é, desde 2005, foi a altura que eu pus este slide, comparamos a rentabilidade, estão os dois como base 100, que é para ser comparável, e vemos a rentabilidade a amarelo do principal índice global mundial de ações, que cresceu, aqui está mais ou menos à volta dos 300, portanto cresceu, multiplicou por 3 nos últimos 16 anos. Mas se olharmos para o índice apenas que concentra as empresas tecnológicas, subiu muito mais. Subiu, neste caso aqui, 700%. Portanto, aqui vemos este forte crescimento, que eu acho que é indiscutível, e que mostra um bocado este contexto histórico da tecnologia, e acho que antes de falarmos da nossa perspectiva para a tecnologia, é importante ver o que aconteceu ou quais foram os resultados da tecnologia nos últimos 20 anos. Depois quis trazer aqui também, hoje, o que é que pesa a tecnologia hoje num universo em expansão, empresas com grande qualidade, com obviamente uma disrupção grande, que estão a gerar retornos muito acima da média. E o que eu quis trazer aqui neste slide, que espero que mude, ou espero que passe o slide, acho importante, estão a ver, apesar da sensibilidade da taxa de juro, achamos que a proposta de valor de longo prazo permanece. Ou seja, e eu aqui estou a falar, por exemplo, nós temos, a BlackRock tem vários fundos tecnológicos, eu posso dizer que um deles subiu, em termos de rentabilidade, em 2019, 50%, e o ano passado subiu o mesmo fundo, mais de 115% em rentabilidade. Este ano, a partir de março, abril, vimos que houve uma subida de taxas de juros que impactou negativamente, obviamente, as valorizações das empresas e, portanto, esses fundos começaram a cair ligeiramente.
O que eu quero mostrar aqui é que a nossa análise de qual o comportamento de empresas tecnológicas em bolsa, qual é a sensibilidade que estas empresas têm a aumentos pontuais de taxas de juros, porque a cada aumento de taxa de juros, tipicamente, o preço descontado futuro dessa empresa vai baixar. Okay? E o que nós vemos é que a sensibilidade é, por cada 1% que sobe a taxa de juros, as empresas vão cair 7%. Okay? Esta é a nossa média. O que é que isto tem de importante? Ok, eu percebo que se as taxas de juros vão aumentar, investir em tecnologia, vou perder de valor, mas o que eu quero dizer, do lado direito deste slide, que acho que é mais importante, é este novo nominal. Ou seja, o que nós sabemos em termos macroeconómicos é que as taxas de juros, apesar de ligeiramente mais altas do que estavam há um ano, muitas delas continuam negativas a 10 anos e a 20 anos. As taxas continuam baixíssimas, não é o valor histórico mais baixo, mas é quase. Mas agora temos outro efeito da balança, isto são as taxas nominais, que é a inflação. A inflação está a subir. E todos sabemos que a inflação agora é mais alta do que era há um ano atrás. Portanto, as taxas reais, que é descontando o efeito de inflação, são cada vez mais negativas. E é isso que nós temos de ter em conta, ou seja, não estamos a ter uma subida de taxas, estamos a ter taxas negativas ou muito baixas e vamos tê-las por muito mais tempo, alargadas no prazo. Ou seja, não prevemos que existam subidas de taxas reais nos próximos anos e, portanto, achamos que tem sentido estar a investir em tecnologia porque não vamos ter este efeito no futuro. Isto era o que eu queria trazer aqui quando nós falamos, ok, as ações tecnológicas sofrem muito quando as taxas sobem. A verdade é que sofrem, mas a verdade é que a nossa visão económica é que as taxas reais não vão subir assim tanto. E agora trago aqui um bocado o ponto de vista, o que é o amanhã para o tema de tecnologia, ok? Sempre foi um setor muito inovador, muito disruptivo, e eu aqui gostava de trazer aqui alguns slides também, que nos permitem ver esta disrupção. E o que eu quis trazer aqui foi um ranking das 20 maiores empresas tecnológicas mundiais no ano de 1990, no ano 2000, no ano 2010 e no ano 2020. E o que eu quis trazer neste gráfico de cores, digamos assim, foi incluir a cor-de-rosa as empresas que não existiam no ranking das 20 maiores uma década antes. O que eu quero dizer é, no ano 2000, entraram 12 empresas novas no ranking das 20 maiores empresas tecnológicas que não existiam ou não estavam no ranking 10 anos antes. Esta disrupção e esta velocidade não existe de todo noutros setores. Se eu fosse aqui pôr a tabela dos maiores bancos ou das maiores empresas financeiras no mundo nos últimos 40 anos, tenho a certeza que, obviamente, haveriam novos bancos, ou novas seguradoras, ou novas gestoras, mas quer dizer, se calhar havia uma ou duas, não havia 3, ou não havia 12, como acontece na tecnologia. E não só aconteceu no ano de 2000, como voltou a acontecer no ano de 2010. E como nós vemos aqui, no ano de 2010 entraram, por exemplo aqui, a Alphabet, ou a Apple, não estavam num ranking 10 anos antes das 20 maiores empresas tecnológicas. E no ano de 2020 voltámos a ver a mesma tendência. O Alibaba, não sei se já existia, provavelmente já existia no ano de 2010, mas não estava no ranking das 20 maiores empresas tecnológicas. E hoje em dia aparece. O Facebook não existia ou melhor, existia, mas quer dizer, não era tão conhecido neste ano e, portanto, não estava nas 20 maiores empresas, até porque não era pública. Mastercard, Netflix, portanto, a inovação e a disrupção do setor gera com que seja um setor de liderança e, de facto, é um fenómeno que nós só vemos neste setor e achamos que é um ponto forte a destacar, obviamente, se nós achamos que é um setor de futuro. Outra coisa importante a ressaltar é que empresas do setor tecnológico, eu aqui trouxe 6 setores. IT, portanto aqui no gráfico de barras vocês veem o crescimento dos resultados, de benefícios anuais destes 5 setores que eu trouxe aqui. Materials, setor de saúde, setor de consumo, setor de industriais, setor de energia e setor, a cor laranja, de tecnologia. E vemos que, invariavelmente, o setor que apresenta melhores resultados corporativos, não só num ano, mas isto são dados a 5 anos, é sempre e constantemente
do setor tecnológico. Portanto, já não é só a disrupção, já não é só que teve maiores rentabilidades do que outros setores, já não é só que pesa muito mais do que outros setores, é o facto de que é o setor onde as empresas ganham mais dinheiro. E isso aí é importante e vai continuar a ser assim. Outra coisa que eu quis trazer aqui no slide 11, que tem à frente, é que os fundamentais, e aqui trouxe aqui uma matriz, é um slide um bocado confuso, mas trouxe aqui numa matriz os vários setores, portanto os 11 setores que existem, numa perspectiva de free cash flow, portanto o dinheiro que libertam, e no outro ângulo da matriz, qual é que é o return on equity, qual é que é o retorno sobre o capital, ou seja, por cada euro investido na empresa, quanto é que eu consigo reaver em termos de resultados. E vemos tecnologia de informação, ou tecnologia, não só liberta um cash flow bastante interessante, não é o melhor, mas liberta até cash flow interessante, mas consegue ter um return on equity muito acima de outros setores. Portanto, achamos que aqui, mais uma vez, as empresas tecnológicas estão na vanguarda em termos de resultados, em termos de investimento, e este dado é importante. Os gastos, ou o consumo global esperado com tecnologia em 2021 já ultrapassam os níveis pré-pandemia. Não só já ultrapassam estes níveis, como se prevê que multipliquem por 3 nos últimos 4 anos. Portanto, há aqui um gasto e um investimento em tecnologia exponencial para os próximos anos, que eu acho também é muito importante ressaltar. Também neste slide número 12, o que eu vejo aqui é este return on equity por vários setores, o que eu estava a dizer há bocado, mas aqui com todos os outros setores. Não só ponho qual é o return on equity setorial em janeiro de 2021, portanto o slide está atualizado a janeiro, onde empresas tecnológicas, vemos aqui em segundo lugar, tinham um return on equity de quase 20%, mas mais importante que isso é que a média dos 10 anos foi de facto parecido com o que temos agora, que são 18% ou 19%. Portanto, a resiliência dos fundamentais, realmente do que importa quando vemos uma empresa, eu acho que é fundamental exemplificar aqui. E depois o slide 13, tenho a certeza que alguns de vós já viram este slide, mas basicamente o que é, ou o que quero demonstrar é a rapidez de adaptação por parte do público, que somos nós todos, em determinados bens de consumo, okay? Que vão desde televisão a cores, que é a barra verde, portanto foi lançada no ano 65, e até chegar a mais de 90% dos lares americanos, digamos assim, demorou, sei, 30 anos. E o que nós vemos é que, podemos pôr aqui o micro-ondas, que vem a seguir. Já demorou menos tempo a chegar a mais de 90% dos lares americanos. Podemos ver aqui a internet lança-se em 92 e no ano 2007 ou 2010 praticamente já está em 90%. Portanto, o período de adaptação é cada vez mais baixo. Okay? E é isto que nós estamos a ver. No smartphone foram precisos 2 anos para ter uma penetração muito alta. Portanto, as tecnologias não só são facilmente adaptáveis à volta do mundo, como cada vez são mais adaptadas de uma maneira mais rápida. Já não é preciso 30 anos para ser adaptada. De hoje para amanhã, em 2 anos, eu tenho um produto com uma escala de 2 ou 3 ou 4 bilhões de pessoas a consumirem um produto, o que eu acho que é importante. Antes de acabar este slide, apenas umas notas a entender sobre o setor tecnológico. O setor tecnológico, em termos de dimensão, como eu já disse, é o maior setor de todos. Tem 31 trilhões de dólares de market cap, de capitalização em bolsa de todas as empresas tecnológicas globais somadas. E é composto ou dividido por umas 2.000 empresas. Portanto, no mundo existem 2.000 empresas do setor tecnológico que estão cotadas. Okay? Ou seja, é um setor grande em dimensão e disperso em número de companhias, porque há 2.000. Segunda coisa a perceber no setor tecnológico é que é um setor onde 5% das companhias, ou seja, 5% daquelas 2.000 companhias, têm 70% do peso. Ou seja, poucas pesam muito e, por vezes, o justo paga pelo pecador, no sentido que o facto de as 5 grandes tecnológicas, as FANGs, não é, que nós conhecemos, os Facebooks, Apples, Amazon, Netflix, Google, o facto destas grandes 5 tecnológicas estarem caras, aparentemente, não quer dizer que o setor esteja caro. Quer dizer que aquelas 5 estão caras.
mas agora há outras 1995 empresas que nós não sabemos, que pesam o resto dos 30% do peso do setor tecnológico. E a segunda coisa que eu mencionei aqui é o preço. Não é? Muita gente, muitos investidores nos perguntam, ok, mas o preço está caro. À parte disso, o preço tecnológico está caro. E o que nós vimos é que, quando eu compro uma empresa tecnológica, tenho que ter em conta várias coisas, 5 importantes. É o setor com menos alavancamento que existe. Portanto, rácios de dívida para resultados é o menor dos 11 setores. Portanto, é o mais são neste sentido. Portanto, eu quando pago uma empresa tecnológica, pago mais caro, estou a pagar a qualidade. Depois é o setor com maiores níveis de liquidez. Okay? De todos os setores. E aqui pago solidez. É também, como eu disse há bocado, o setor que representa maior crescimento de resultados. 18% mais ou menos. E eu aqui estou a pagar potencial de subida futura. E é principalmente o setor, ou um dos setores com maior estabilidade ou previsibilidade dos seus cash flows. E aqui faço uma pergunta. É muito fácil para um investidor perceber quais vão ser os resultados de uma Netflix quando o mercado tecnológico da Netflix se baseia numa cota mensal, onde eu conheço muitas pessoas a aderirem à Netflix, mas conheço pessoas a saírem. Ou seja, tem uma base de dados tão grande, pessoas que pagam 10 euros ou 10 dólares por mês, que é muito pouco provável perder estes clientes do dia para a noite. E, portanto, há uma previsibilidade de resultados baseada num modelo de negócio diferente que outros setores não têm. Okay? Portanto, eu acho que temos que perceber que o setor tecnológico pode estar ligeiramente mais caro do que outros setores, quando comparamos medidas de avaliação como Price Earning Ratios, por exemplo, mas eu estou a pagar realmente qualidade. E depois de tudo isto, é importante destacar que o setor tecnológico foi o melhor setor em termos de rentabilidade dos 11 que existem no último ano, nos últimos 3 anos, nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, 15 anos e 20 anos. Portanto, historicamente, nenhum setor consegue bater o setor tecnológico. Passando slide, e este é o ponto de eu acho que estarmos tão positivos em tecnologia, nós acreditamos que a tecnologia está, obviamente, a remodelar, como nós podemos ver, a economia global em várias frentes, criando não só uma oportunidade, mas uma infinidade de oportunidades de investimento. E a tecnologia está presente em todos os setores. A tecnologia, eu acho, nem devia ser considerada como um setor per se, mas é um setor transversal a muitos outros subsetores. E o que eu trago exemplo, veículos elétricos, por exemplo, e nós vamos comentar um bocadinho de veículos elétricos. Estima-se que os veículos elétricos vão representar quase 60% das vendas globais de carros passageiros daqui a 20 anos. 5G, muito se fala sobre 5G, mas são bilhões de pessoas que vão aderir ao 5G e obviamente que vai atrair muitíssimo investimento, que calculamos sejam 1,3 trilhões de dólares do PIB global até 2030. O que é 1,3 trilhões de dólares? É o PIB de Espanha. É como se fizesse uma Espanha a mais no mundo até 2030. Só com 5G. Inteligência artificial, também muitíssimo, tudo agora fala de inteligência artificial e tudo está a investir em inteligência artificial. E-commerce. Não há ninguém nesta conferência que nunca tenha comprado nada por internet. E as vendas globais do comércio eletrónico estimamos que terão um crescimento de 6,5 trilhões para 2024, dos 4 trilhões de 2020, ou seja, vai crescer 50% em 4 anos. Cloud computing. Enfim, podia estar aqui a dizer várias tecnologias ou vários subsetores que são impactados pela tecnologia e por isto acreditamos que não há uma oportunidade, mas há uma imensidão de oportunidades para investir em tecnologia. Aqui queria trazer 2 exemplos. Um deles, que é o que podemos ver aqui no ecrã, é a revolução neste fintech. Não é? Portanto, a fintech é a combinação de setor financeiro com tecnologia. E cada vez mais há fintechs. Não é? Eu acho que cada dia há uma fintech nova a nascer. Por várias razões, eu trouxe aqui 3. Primeiro, achamos que, ou vemos que a adoção de fintechs cresceu de 16% em 2015 para 64% em 2019. Ou seja, há cada vez mais uma desintermediação da banca tradicional, da banca normal, para players mais digitais, que ofereçam outro tipo de serviços, com cariz digital e de aceitação em modos telemáticos muito diferentes, e realmente também o público dos bancos tradicionais está a mudar. Daqui a 10 anos, quem vai abrir contas e quem vai ter grande responsabilidade
no mundo bancário vão ser os millennials, que obviamente que consomem serviços financeiros de uma maneira diferente do que consumiam os nossos pais e os nossos avós. Portanto, o número de balcões também tende a desaparecer por essa via. E de alguma maneira, eu acho que o ActiveBank é quase uma fintech, portanto é um banco altamente digital, com serviços muito parecidos a uma fintech normal que podia estar no Reino Unido ou na Alemanha. Outro exemplo que eu trouxe aqui são estes pagamentos digitais, não é? Que estão a aumentar globalmente, passámos de 52 para 80, estimamos que vai crescer 80% para 2030, e depois estas preferências do consumidor em relação ao digital, o mobile banking, não é? Portanto, acelerou muitíssimo e vai continuar a acelerar à medida que, principalmente países desenvolvidos, países emergentes, que não tinham acesso a um telefone, a um smartphone, vão poder fazer as suas atividades normais bancárias através de um tablet ou de um smartphone. Portanto, esta revolução em fintech é incontornável. Isto é apenas um exemplo onde a conjugação de um setor tecnológico dentro de um setor tão tradicional como financeiro pode fazer esta explosão em setor tecnológico. Outro setor que eu acho que é importante mencionar é o setor dos veículos elétricos, que nós achamos que está ligeiramente subestimada, e apenas para vos dar aqui uma nota, não é? Nós levamos mais de 20 anos para vender o primeiro milhão de veículos elétricos globalmente, e isto aconteceu em 2017, de 20 anos para vender 1 milhão de veículos elétricos à escala global, e aconteceu em 2017. O segundo milhão vendido foi vendido em 2019, ou seja, demorámos 2 anos. E recentemente, o ano passado, em 2020, ultrapassámos o terceiro milhão de veículos elétricos nas estradas. Ok? E como podemos ver aqui, vendas globais o ano passado de veículos elétricos foram de 1,7 milhões de carros elétricos. E estima-se que vamos vender em 2040 55 milhões de carros elétricos. Portanto, o crescimento e 2050 não está tão longe assim. Faltam 30 anos. Portanto, vamos passar de vender 1,7 milhões de carros por ano a vender 55 milhões de carros por ano. Isto dá uma taxa de crescimento anual de quase 20%. Portanto, é um crescimento exponencial. E porquê é que eu trago aqui o tema dos carros elétricos? Porque tecnologia está dentro dos carros elétricos. Portanto, há aqui uma Tesla, se vocês disserem, ok, é uma empresa automóvel ou é uma empresa tecnológica? É um híbrido entre os dois, não é? A Ford, que é uma empresa tradicionalmente de carros tradicionais, hoje em dia já tem uma componente muito forte de carros elétricos. Isto vai-se acelerar, ou vai sendo acelerado ao longo do tempo, e portanto achamos que é importante também não só pensar numa tecnológica, uma empresa tecnológica, mas também como é que a tecnologia pode impactar outros setores. Por exemplo, na Alemanha, apenas para dar um dado, o número de registros de carros elétricos multiplicou por 10 em apenas 4 anos, ou seja, é crescer a taxas de 80% por ano, o que eu acho que é de facto impressionante. Outra coisa a também ter em conta é que isto aqui não vai só reestruturar a indústria automóvel, mas tudo compõe o veículo elétrico. E aquilo que eu quis trazer neste slide é, obviamente, baterias elétricas. Se os carros elétricos sobem, baterias de lítio, também a procura de bateria, o consumo de baterias vai aumentar exponencialmente. Portanto, apenas para dar uma ideia que tudo o que está à volta dos carros elétricos, baterias, radares, câmaras, semicondutores, por aí fora, tudo isso vai aumentar porque os carros elétricos vão aumentar. Portanto, é uma consequência, digamos assim. E quis trazer aqui neste slide 18, e estou já a acabar a apresentação, por ser que já estou a passar um bocado do tempo, há alguns temas de investimento de longo prazo onde nós vemos que possa, ou que tenha sentido. Em termos de hardware, semicondutores, de internet, de serviços, de software, de conteúdos, infraestruturas e de novas indústrias. E apenas para terem uma ideia da imensidão de oportunidades que existem no mundo tecnológico. A primeira, em termos de hardware, veículos elétricos, era o que eu estava a dizer. Sensores de veículos autónomos, por exemplo, automação, visão da máquina, ou seja, também usar aqui a inteligência artificial para detectar movimento e, portanto, para antecipar possíveis situações. Tudo isto, e em termos mais tradicionais, não é? No imobiliário, internet no imobiliário, portanto, internet das coisas. Eu abro o frigorífico e ele está-me a dizer quais são os alimentos que eu devo comprar, não devo comprar. Tudo isto há um sistema por trás, que é a tecnologia, que é muito importante. E outro tema que eu também gostava de mencionar aqui, porque está aí no meio, que é cloud gaming. Portanto, e agora na pandemia nós vimos um crescimento enorme, tudo o que são videojogos. Eu já não jogo contra o computador, estou a jogar com o meu amigo que está na China, ou com o meu amigo que está no Brasil, ou com uma pessoa que nem é minha amiga, mas realmente há campeonatos de gaming e é uma indústria que obviamente a tecnologia ajudou muito a exponenciar. Estes são temas de longo prazo
E aqui queria trazer temas que nós usamos, BlackRock, para construir a nossa gama de fundos tecnológicos, que temos vários, e temas que nós estamos a apostar para 2021. Um deles é a inteligência artificial, revolução da computação em nuvem, obviamente esta componente de veículos elétricos muitíssimo importante, estas fintechs que eu comentei há bocado, o 5G, diria eu também, muito importante, este último tema, tecnologia para além da tecnologia verde, ou seja, um dos temas que nós estamos a olhar muito é tecnologias green tech, portanto as empresas tecnológicas que se possam beneficiar desta transição para um mundo de zero emissões. Elsa, eu parava aqui, eu acho que foi um bocado, foi muita informação e como tinha 35, 40 minutos, acho que estou a tempo para, se houver perguntas, obviamente, as fazermos. Portanto, eu vou parar de projetar aqui o ecrã e passo a palavra. Obrigada. Eu agradeço-lhe a sua apresentação. Sabemos também que alguns convidados não conseguiram ver os slides. Eu estava a acompanhar e outras pessoas também estavam a conseguir acompanhar, mas nem toda a gente. Mas, no entanto, amanhã enviaremos esta apresentação também por e-mail. Portanto, agora temos um espaço para perguntas ao orador. Quem quiser poderá colocar as questões no chat. Eu, entretanto, também tenho aqui uma pergunta, André, que é: atualmente o mundo enfrenta uma escassez de chips e semicondutores que atrasa a produção de inúmeros produtos. Na opinião da BlackRock, poderá esta escassez condicionar o crescimento do setor tecnológico? E qual o impacto também desta escassez para o setor, ou como tirar proveito? Obrigado, Elsa. Sim, é um tema que está. Não há quem não fale de semicondutores e deste impacto, digamos assim, económico. E nós achamos, na BlackRock, que esta falta de oferta de semicondutores vai se manter pelos próximos 3 a 4 trimestres. Ou seja, até meados de 2022 achamos que vamos estar quase no mesmo ponto onde estamos, que é, há uma falta realmente de semicondutores. Várias razões aí a dizer. Primeiro, pelo lado da oferta, portanto, as fábricas que fabricam semicondutores estão neste momento a tentar aumentar a capacidade produtiva, investiram nos últimos meses e nos últimos anos em aumentar as suas fábricas, mas este processo não é feito do dia para ou em pouco tempo, portanto, nós calculamos que apenas deve começar a finalizar mais para o fim do ano, princípios do ano que vem. Portanto, toda a capacidade que estão a tentar instalar vai estar disponível, calculamos nós, no primeiro trimestre de 2022. Uma vez estando, obviamente que isto aqui já vai aliviar as pressões de curto prazo que nós temos estado a ver. Em cima disto, e também do lado da oferta, não ajudou em nada, e não ajuda em nada, alguns episódios de ressurgimento, digamos assim, do Covid, em áreas muito particulares como Malásia, como Taiwan, e noutras áreas que obviamente causam ameaçar o já pouco fornecimento de semicondutores. Portanto, há uma grande pressão de curto prazo no lado da oferta de semicondutores. Olhando para o lado da procura, o que nós vemos é que continua muito robusta, mais do que nunca, a procura de semicondutores não para, dado tudo o que eu acabei de comentar. A indústria automóvel precisa de semicondutores, industrial, data centers, 5G, telemóveis, inteligência artificial, por aí fora, tudo hoje em dia precisa de semicondutores e cada vez mais vamos ser dependentes de semicondutores. Portanto, há um choque basicamente entre oferta e procura, onde a oferta é muito limitada e procura exponencial faz com que realmente esta tendência tenha algumas implicações. Como tirar proveito disso? Há produtos financeiros que se dedicam só exclusivamente a entrar neste setor, não por ser nosso, mas temos a BlackRock tem um ETF iShares, que é a nossa plataforma de ETFs, que por acaso é precisamente de semicondutores, portanto quem quiser pode investir nesse ETF. Portanto, há oportunidades e haverá outros produtos, obviamente, para tirar vantagem dos semicondutores. Mas pronto, achamos que esta dinâmica de oferta e procura faz com que os preços, obviamente, aumentem e existe uma pressão muito grande no curto prazo, que achamos que a partir de março, abril do próximo ano já esteja mais colmatada, porque realmente o investimento feito nas fábricas, na cadeia de produção, foi muito importante. O Carlos Soares da Silva diz que alargaria a pergunta a matérias-primas, cobre, lítio, etc. Não será um fator travão ao crescimento de tecnologias? Pode ser, e sem dúvida que é. Portanto, tecnologia, sempre e quando estiver dependente de matérias-primas, como seja o cobre, o lítio por aí fora,
vai haver uma limitação, porque se não há recursos naturais, ou não há matéria-prima, literalmente, para o fazer, vai limitar esse processo tecnológico. Mais do que limitar, eu acho que, se houver realmente uma falha na cadeia de produção de eu não ter matérias-primas para produzir a tecnologia para dar serviço a outras áreas, o normal é que o modelo de negócio se transforme, como se começou a transformar, não é que o petróleo esteja em extinção, mas como a indústria automóvel começou a transformar para veículos elétricos. Não queremos usar esta matéria-prima, vamos transformar para outra. E eu acho que eventualmente o mercado vai assimilar isso e vai se transformando aos poucos. Obviamente que lítio sempre vai haver, ou melhor, sempre teremos que ter lítio para fazer baterias, e eu acho que vai ser tudo uma questão de preço. Acho que a escassez de matérias-primas tem muito a ver com o custo de produção ou de extração dessas matérias-primas. No fim do dia, se houver muito pouco, vai-se pagar muito e vai haver mais extração. Portanto, é a lei do mercado a funcionar. Tendo em conta que existe mais matéria-prima, obviamente, disponível na terra para ser extraível. Mas eu acho que as leis do mercado vão ditar isto, o que pode, Elsa, peço desculpa se calhar estar-me aqui a expandir um bocado, o que pode até beneficiar empresas tecnológicas, ou seja, eu acho que o ramo tecnológico, se os extratores de lítio, imaginemos, sobem muito o preço da matéria-prima, as empresas tecnológicas vão ter que comprar a um preço mais alto e obviamente que vão vender a sua tecnologia a um preço mais alto. E a tecnologia é dos poucos setores que pode passar para o consumidor final este aumento dos preços na sua cadeia de valor. Okay? Há empresas que não podem fazer isso. Por muito que suba, a procura não é tão elástica e, portanto, não podem subir tanto o preço. Tecnologia é precisamente o setor onde pode fazer isso e, portanto, eu acho que as leis de mercado para oferta e procura nessas matérias-primas acho que vão ditar as regras e se for muito complicado eu acho que os modelos de negócio vão ter que ser alterados, vão ter que ser mudados, vão ter que ser adaptados. Temos aqui o Eduardo Silva, que além de gabar a apresentação, pergunta se poderemos falar em 2030 de uma empresa IT especializada em blockchain que ainda não exista no top 10, uma Black Amazon. Aqui uma provocaçãozinha. Eu acho que sem dúvida em 2030, naquele gráfico que nós vimos, vamos ter quase certeza uma empresa, não digo que faça criptos nem nada, mas que utilize tecnologia como blockchain como o seu principal ou como o core da sua atividade. Não tenho muitas dúvidas que isso vai acontecer, porque realmente é uma tecnologia que, mais além da Bitcoin, que eu não gostava de falar muito sobre o tema Bitcoin, mas pela tecnologia que está atrás de blockchain, acho que pode ser adaptável a muitas áreas, a bancos, setor industrial, a muitas outras. Portanto, não me admirava nada de ver uma empresa tecnológica de blockchain que estivesse no ranking do top 20. E também não me admirava nada que esteja uma empresa em 2030 no top 20 de uma tecnologia que ainda não sabemos que existe hoje. Porque eu acho que a velocidade da adaptação é tão grande, e faltam 9 anos ainda, para nós fazermos esta mesma apresentação daqui a 9 anos, e vemos o ranking, tenho quase a certeza absoluta que vai haver uma empresa aí que nós não sabemos o que é que vai fazer, porque ainda não existe essa tecnologia, mas realmente esta velocidade de adaptação é tão grande que acho que com grande probabilidade vai haver pelo menos uma ou duas que nós não fazemos ideia. André, nós temos aqui realmente, teria aqui muitas perguntas para ainda lhe fazer, mas vou só escolher aqui mais uma antes de terminarmos, que é, dada a abrangência e o impacto da tecnologia em várias áreas, que fatores poderão abrandar este setor? Uma excelente pergunta. É uma pergunta que tem que sempre ser feita, porque nem tudo são rosas, não é? E apesar de que a tecnologia tenha estado a ser o melhor setor nos últimos 20 anos, obviamente que há. Eu diria principalmente 2 fatores, Elsa, neste ponto, que podem, não diria parar, mas fazer com que desacelere a tecnologia. E um deles é a regulação, sem dúvida, e nós já vimos algumas mostras disso. Tudo o que é regulação antitrust, anticonluios, acho que pode prejudicar, não diria tanto o setor, mas algumas empresas do setor. E nós temos visto, não só nos Estados Unidos, mas na China, cada vez mais e mais multas a grandes empresas como a Google, Facebook, por aí fora. A privacidade dos usuários também é uma coisa muito em questão, portanto, cada vez vai haver mais regulação em cima de tecnológicas, que sempre foi historicamente um setor pouco regulado.
comparando, por exemplo, com o setor financeiro, que sempre foi o setor mais regulado que existe, por razões mais ou menos óbvias. Portanto, acho que a regulação e o aumento da regulação pode travar este crescimento teórico que eu acho que a tecnologia teve. No entanto, acho que essa regulação, no caso de ser maior, e vai ser maior, vai impactar de uma maneira muito mais potente as grandes companhias tecnológicas do que as outras 1995 que eu há bocado estava a dizer. Ok? E acho que deve haver uma regra, uma limitação, uma regulação que a partir de um determinado tamanho estou imposto algumas regras e um tamanho inferior a esse que eu estou a dizer não vão ter tantas regras. Portanto, eu acho que vai afetar, ou pode afetar, e obviamente temos de estar muito atentos a isso. A segunda medida, eu diria, que pode afetar o setor tecnológico é esta bicefalia mundial entre Estados Unidos e China. Portanto, mais do que uma guerra comercial que nós ouvimos há 3 anos ou 4 ou 5 anos atrás com o Trump e a guerra comercial entre China e Estados Unidos, e eu acho que essa não é mentira, sempre foi uma guerra comercial, mas mais do que uma guerra comercial, sempre foi uma guerra tecnológica. Basicamente, o que se trata aqui é a hegemonia mundial de tecnologia, porque eles sabem que o primeiro a chegar a esse patamar vai ser a maior economia do mundo, sem sombra de dúvidas. E acho que essa bifurcação do mundo pode trazer algumas consequências inesperadas para o setor tecnológico, como já também estamos a ver. Desde empresas chinesas a multarem empresas americanas que se querem implantar na China, como empresas americanas a multarem ou a subirem as barreiras à entrada para empresas chinesas entrarem nos Estados Unidos. No fim do dia, para uma empresa americana, China representa um mercado de 1,4 bilhões de pessoas, portanto, é gigante a oportunidade de investimento, e todas as empresas americanas querem estar na China, e qualquer empresa chinesa que já tem um mercado interno de 1,4 bilhões quer aumentar para o mundo mundial, para o mercado mundial de 9 bilhões de pessoas. Portanto, estas lutas acho que não ajudam às empresas tecnológicas e, portanto, eu diria, se houver algum fator, estes dois, regulação e guerras entre economias como Estados Unidos e China, que podem ser sempre perigosas e imprevisíveis no futuro. Muito obrigada. André, foi super esclarecedor, agradeço-lhe imenso a sua participação. Muitíssimo obrigado e boas férias a todos e boa saúde. Obrigada. E terminamos assim esta conferência, que esperamos também tenha sido esclarecedora para todos. Desejo a todos a continuação de uma ótima noite e mantenham-se seguros e boas férias. Obrigada.